volta e meia eu ainda encontro alguém que gosta de invocar o Piketty, o livro dele do Capital no século XXI, para tentar provar, o capitalismo está refrutado, olha só, o acúmulo de capital existe, o capitalismo é malvadão, ele vai acumular todo o capital e os pobres vão morrer de fome, e esse livro prova isso. Só tem 4 problemas com o livro dele, com a tese do Piketty do Capital no século XXI, do acúmulo de capital. A tese dele está errada, os dados dele são fraudados, ele usou uma tabela de Excel com fórmulas erradas, e um economista brasileiro aqui, que é o Carlos Góes, falou assim, cara, mesmo se a tua tese tivesse, ok, você tem uma tese aqui, vamos comparar a sua tese com os dados. Não bate. Poxa, pois é. E por que o Carlos Góes, que é um brasileiro que fez isso? Uma galera me mandou um monte de e-mails sobre isso, de links e tal, vamos falar disso. E isso eu já me lembro, porque volta e meia alguém fala, não, mas e o Piketty? Minha professora citou o Piketty, alguém, o que eu faço com isso? Antes mesmo da pesquisa do Carlos Góes, a minha resposta já era, cara, ele fraudou os dados dele. Os dados do livro são falsos. É sério. Porque assim, seguinte, eu já entro na tese dele, mas isso foi depois que o livro saiu, começaram a fazer testes, né? Vamos ver os livros, vamos ver os dados dele, vamos conferir esses achados dele, certo? Você não confia simplesmente no cara, você quer conferir a coisa. E tá, não, vamos ver a tua fonte aqui. Bom, a tua fonte tem esses dados para tais números. Vamos olhar as suas tabelas. Piketty, por que são números diferentes? Por que sua fonte falou 9, aqui tá 11? Deixa eu entender, o que aconteceu aqui? E tem dados assim que ele fala... teve um caso que foi os dados lá de alguma coisa da Suécia. Que ele usou uma pesquisa de um economista que tinha 37 dados, tinha 37 números ao longo dos anos. O Piketty escolheu usar 15 e escolheu não usar 22. Então assim, por que você escolheu os dados que são bons para sua tese e jogou fora os outros? Isso é contabilidade estilo governo, certo? O governo sempre está bem, economicamente, se você contar tudo que está bem e não contar tudo que está ruim. É simples de você fazer o governo ficar bem, pelo menos no papel. Ou as economias, as contas, etc. Só você esquecer todo o dinheiro que você deve e contar mais dinheiro do que você tem. Nossa, você tá rico. Mas por que você fez isso? Não, é porque eu não gostava desses dados. Então vamos fazer a pesquisa usando todos os dados desses 37 números. Poxa, pois é, então a sua tese desaparece aqui, né? Porque antes você mostrava a desigualdade subindo. Aí agora quando a gente coloca todos os números, some. Não tem problema não. Pois é, e aliás, quando a gente usa certos dados, que são certos, ao invés de os dados que você usou, às vezes a desigualdade até baixa. Piketty, por que você usou dados só que convém para você e jogou fora os que não convém e escreveu um livro falando isso? Aí já dava para acabar com o livro do cara, porque aí você já perde a legitimidade do troço inteiro. Fora isso, a tese dele é extremamente simplista, isso não é uma crítica minha, é uma crítica que já foi feita por outros caras, que é uma tese extremamente simplista para a economia moderna hoje. A tese dele é o seguinte, assim, resumindo pra caramba. Você tem a taxa de retorno de capital. Se você é ricão pra caralho e você investe dinheiro, você ganha uma certa quantidade. E você tem o crescimento do PIB, que é o crescimento dos salários das pessoas pobres, normais, relés mal banhadas. Se esse crescimento é maior do que o outro, ferrou. Porque eventualmente essas pessoas vão ter todo o dinheiro e os pobres não vão ter nada. E isso oscila tal, e quando a diferença aumenta, você tem mais economias, e daí os caras ganham aqui, a galera perde, e eventualmente os ricos vão ficar super ricos e os pobres vão ficar morrendo de fome na calçada. Então, primeiro, não necessariamente. Isso é extremamente simplista. Você pode ter a taxa mas a taxa de retorno é no quê? Porque você pode ter a taxa de retorno em cima de trabalho, em cima de investimento em produção, ou você pode só comprar título de dívida de um país e ganhar uma puta bolada. É diferente. E o PIB cresceu ou diminuiu? Ou a taxa de massa salarial subiu ou diminuiu, mas de todo mundo? Ou de só os salários altos ou dos salários baixos? Ou será que o PIB cresceu, o PIB, digamos, encolheu esse ano, mas cresceu muito num setor? Como é que você vai isolar isso tudo? Não necessariamente quer dizer que você vai ter um problema de desigualdade. E desigualdade não é um problema. Desigualdade não é um problema. Digamos assim, a gente tem um mundo super rico, onde assim, tem certas pessoas que têm 20 iates e eu tenho 2.
Então tem uma desigualdade. Isso não é um problema. Isso não é um problema. O problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. O problema não é que tem muito rico com muito dinheiro. Não, o problema não é que tem muito rico com pouco dinheiro. O problema é que tem um monte de gente que não tem nada. Tem um monte de fome, tá pobre, relés ferrado. Por que isso ainda acontece? Primeiro dado, a pobreza está acabando. A maioria das pessoas não sabe disso. A pobreza está acabando no mundo. Ela está deixando de existir. Por quê? Por causa do capitalismo malvadão. Você tem a divisão internacional de trabalho, aumentando a produtividade das pessoas, mesmo que o governo tente impedir isso ao máximo. Você tem o capitalismo se difundindo, você tem a revolução digital, você tem um monte de aumento de produtividade aí, e isso está produzindo riqueza. Então a miséria pode deixar de existir talvez nos próximos 10 anos, e a pobreza talvez nas próximas décadas desapareça. E isso, se você levar em conta o fato de que as medidas de miséria e pobreza, na verdade, subiram. E mesmo assim, a pobreza está acabando. Então, a desigualdade... Tipo, vamos taxar os ricos e roubar todo o dinheiro deles para não ter desigualdade. A desigualdade não é um problema, você está resolvendo um problema idiota. Mas daí o governo vai ficar com todo esse dinheiro, fazer o quê? Não. O que ele quer não é reduzir a desigualdade, ou taxar os ricos, ou aumentar o faturamento do governo. Ele só quer foder os ricos. Porque eu não gosto deles. Não dá pra saber. Terceiro, ele usou uma planilha de Excel. Cara, você não usa uma planilha de Excel para isso. Porque os cálculos são muito complexos e o Excel não é feito para esse nível de complexidade de cálculo. Você precisa de programas mais específicos. Você não faz todo esse tipo de cálculo extremamente complexo, com funções extremamente complexas, com equações extremamente complexas, num programa simples como o Excel, que não foi feito para lidar com esse nível de matemática. Porque ele vai fazer aproximações, ele vai fazer certos processos matemáticos de como o código do programa que é escrito, que vai dar resultado errado. Você tem que usar um programa muito mais específico, preciso para isso. Se você quer fazer uma cirurgia em alguém, você não usa uma furadeira. Você usa um bisturi. É diferente. Você fala, não, vou tirar minha katana aqui. Não. E aí veio o Carlos Góes e sentou mais um prego no caixão do cara, falando, basicamente assim, cara, fora várias outras críticas dele, mas, ok, se você tem essa diferença entre RG, que é o retorno, e o PIB, se você tem essa diferença entre o retorno de capital e o crescimento do PIB, o enriquecimento da pobreza, dos pobres e tudo mais, se você tem isso geraria desigualdade? Será que, se a sua tese está correta, a gente vê isso nos países? Então, onde teve essa diferença? A desigualdade cresceu? Existe relação entre esses dois eventos? Entre essa diferença de RG do retorno e do crescimento do PIB? Existe uma relação? Não. Não. Ele tem tal gráfico. Créditos do Mercado Popular, que é um site que ele é colunista, inclusive o artigo é dele, vai estar citado lá na descrição. Não há correlação. Então, assim, mesmo se você tivesse certo e você não tá, você tá errado. Então, assim, é difícil você levar a sério só no cara ter fraudado o dado, e você vê que as equações dentro das planilhas de Excel dele, estão erradas. Tinha equação errada lá dentro. Aí você corrige a equação, corrige os dados. Poxa, desapareceu a sua tese, né, rapaz? Por que será então que você escreveu a equação errada? Você achou que ninguém ia notar? Você deliberadamente mentiu ou você é só burro? Ou você fez isso sem checar? Ou você não deu seus dados para outra pessoa, para um grupo de pessoas, para checar isso antes de fazer uma alegação tão bizarra? Ou será que quando a coisa explodiu, o cara quis pensar que vai que ninguém nota? E depois que esses dados saíram, a galera parou de citar Piketty? Não, ainda tem um monte de gente defendendo o cara. Porque eu não sei. Porque é conveniente, eu acho. O cara dá uma tese que é conveniente, tá cheio de erros e problemas, mas ele tá falando o que você quer ouvir. Então você fica meio tipo, vamos lá, né? Vai, ignora. Ou, mesmo se ele tiver errado, o capitalista tem que tomar no cu mesmo e tem que roubar todo o dinheiro dos caras e acabou. E se tá certo, se tá errado, e até porque Excel é o capitalismo malvadão da Microsoft, e dados corretos é coisa de capitalista burguês. Então,
dane-se, o Piketty tá certo, continua, taxa os cara. Eu não sei da onde veio essa tese. Eu não sei de onde veio, aliás, essa defesa que continua dele, e eu não consigo, porque eu sempre tento do meu lado, assim, de estudante de psicologia, que eu fui estudante, não me formei, tentar entender, mas vem cá, cara, por que você fez isso? Porque você não sabia o que você estava fazendo ou porque você quis fraudar as pessoas? E por que você quis fraudar as pessoas? Essa é a dúvida que eu fico. Então o Carlos Góes detonou o cara, ainda provavelmente vão existir mais artigos detonando o cara, e eu acho que ele não vai responder nada. Tanto que quando discordaram da tese dele, mostraram que os dados estavam errados, ele falou, então prova que eu tô errado. Tá bom, tá provado. Quero ver no que vai dar agora. Enfim, fica esse vídeo aí pra você mandar ou pra você usar com as pessoas que ainda gostam de citar Piketty no século XXI. Fazer o quê? Dúvidas nos comentários, vários links lá na descrição para vocês lerem sobre isso. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.